tratar, a palavra nessa noite é uma palavra muito clara, muito objetiva, muito direta. Então, ela não está vinculada a talvez nada do que alguns têm ouvido até hoje. Alguns de nós já vivemos isso, há 35 anos pelo menos é o meu caso. Eu tenho toda a clareza dessa revelação. Mas aí nós vamos ver vários princípios. E o que a gente encoraja é que você não sinta de maneira alguma acusado. A palavra ela vem para nos encorajar. Ela vem trazer luz para nós, para eliminar as trevas contidas ainda no nosso coração. E nós vamos ver alguns princípios práticos que vão nos ajudar a de fato viver a vida da igreja, a ter essa visão tão real para nós, no nosso viver aqui nessa terra, o tempo que ainda nos resta até a volta do Senhor Jesus, né? Então, Atos capítulo 26, a partir do versículo 15, esse versículo ele foi mencionado no alimento diário, capítulo 26, eu pedi para o Mateus para colocar os versículos aqui, mas aqueles que estiverem com a Bíblia, é importante que você manuseie sua Bíblia, tá? É importante mexer com a Bíblia, né? Então, o versículo 15, então eu perguntei, Paulo ele teve um impacto diante de uma experiência pessoal. Ele perseguia os cristãos, e ele foi barrado por uma luz muito forte, e ele ficou totalmente desnorteado. E aí, ele declara que essa experiência trouxe para ele uma revelação. Então, nessa noite, às vezes você vai ter uma experiência muito forte, vai ter um tranco forte nos conceitos tradicionais, coisas antigas, mas que você possa confiar, como nós louvamos aqui, crer no que a palavra diz, no que a Bíblia diz. Aí sim você vai ter segurança para receber revelação e direção para a sua vida. Porque olha, nós temos a responsabilidade nesse momento, e nós não sabemos o que nós vamos ter pela frente. Pode ser que amanhã seja o meu último dia nessa terra. Então eu preciso estar convicto de uma coisa: o que eu estou fazendo com a minha vida, para onde eu estou direcionando a minha vida, o meu coração. Porque todos os seres humanos um dia irão prestar conta para Deus, de cada um dos seus atos. A grande maioria nessa hora, nessa noite, estão iludidos e seduzidos, e como nós vamos ver, cegados pelo Deus deste século. Mas nós, graças a Deus, o Senhor deu a oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Então nós vamos para cima da palavra, para a gente ganhar luz na palavra. E aí o versículo 15, então, Paulo fala assim, então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então a primeira coisa que nós temos que saber, quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? O que é Jesus para mim? Qual é a proporção dele na minha vida? O que ele faz em mim? O que ele já fez e o que ele quer fazer em mim? Versículo 16, mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então o Senhor mostrou uma proposta para Paulo, é a mesma para nós. Levantar é mudar a posição. Paulo estava caído, o impacto foi tão grande que ele caiu por terra. E eu creio que nessa noite também muitas coisas vão cair, muitas coisas contidas no nosso coração, elas vão cair, elas vão ser eliminadas. Mas aí o Senhor não quer que a gente fique cabisbaixo, não quer que a gente fique
em dúvida ou questionando, mas Ele quer que nós tomemos uma posição. Então levanta-te, levanta os olhos, abra o seu coração, porque eu quero te constituir um ministro, um servo, alguém que coopera comigo, alguém que tem uma vida real nessa terra, não uma vida mista, uma vida tradicional, religiosa, de pecado, de fraquezas, de misturas, mas eu quero que você tenha uma vida consagrada, uma vida que cumpra o meu propósito e pelo qual você veio a existir. Aí o versículo, na sequência o versículo 17 fala assim, como que vai mudar, né? Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Livrando do povo aqui é dos judeus, na época ali que estavam próximo dele, a religião que cercava, e também dos gentios. Então era de toda aquela esfera terrena. A gente precisa atentar para isso, né? Para lhes abrires os olhos e converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aleluia! Olha que proposta gostosa. O Senhor quer nos tirar de toda essa esfera, e não apenas isso, mas Ele quer nos usar para também tirar os que estão nela. E aí, o versículo 19, Paulo fala assim, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, e toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, nessa noite nós vamos falar sobre essa visão, essa revelação, que foi dada primeiramente ali para os apóstolos e para Paulo, especificamente, muito claro sobre a visão da igreja, e que chegou até nós. E aí, praticamente, nós vamos tratar alguns pontos aqui, primeiro com respeito a essa visão, a gente vai ficar claro sobre isso. O outro aspecto é com respeito ao viver, concernente a essa visão, ou seja, eu tenho que viver conforme com aquilo que foi mostrado para mim. Então é outro aspecto que nós vamos ver nessa noite, e o que nos impede de viver dentro dessa esfera, dentro dessa revelação, dessa realidade, e por fim, como nos manter claros a respeito dessa visão. Bom, Lucas capítulo 12, vamos lá, por favor, versículo de número 49, a primeira coisa é nós falarmos aí sobre a questão do nosso viver. Como viver condizente com essa visão que nós acabamos de ver aqui, que Paulo teve. Então, Lucas 12, tem alguns pontos aqui muito fortes. O versículo 49 fala assim, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Aqui é o Senhor Jesus que está falando, tá? Tenho, porém, um batismo, é o versículo 50, com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio, até que o momento se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou lá afirmo, antes, divisão. Porque daqui em diante, estarão 5 divididos numa casa, e aí ele coloca aqui uma proporção, 3 contra 2, 2 contra 3, estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe, um tumulto ali, né, dentro da casa. Mas que é isso, né? O Senhor veio para fazer isso, criar essa divisão em casa. Bom, tem um outro versículo aqui, o capítulo 17, de Lucas também. Nós temos um Deus, irmãos, que é fogo consumidor, e Ele vem para queimar todas as impurezas, tudo aquilo que não é real em nossa vida, tudo aquilo que nos distancia dEle. Então Ele traz esse fogo para queimar todas essas impurezas. Então vamos lá, vamos ver uma experiência muito prática aqui. Lucas 17, versículo 26. Está dando até um foguete aqui, rapaz, que é isso, hein? Estou com essa voz poderosa assim, não? Assim, achamos? Lucas 17, 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam,
davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Eu gostaria só de fazer uma pausa aqui nessa experiência de Noé. Vamos lá rapidamente em Gênesis, por favor, Gênesis 6. Gênesis capítulo 6. Versículo 11. Ó Senhor Jesus. Imagina, hein? Lá em Gênesis já estava desse jeito. Imagina hoje. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Versículo 13, então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Então, no meio daquela humanidade ali caída, Deus viu Noé. Hoje, o Senhor está nos vendo? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Bom, vamos dar um pouquinho aí. Capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca. A arca tipifica a igreja. Lembram? A arca tipifica a igreja. Entra na arca, tu e toda tua casa, porque reconheço que tens sido justos diante de mim no meio desta geração. Então, Noé foi convocado com toda a sua família. Se a gente for pegar o contexto aqui, eu vou por causa dos versículos aqui, né? Bom, capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. O que ele deveria fazer então? Ele foi abençoado, correto? Ele recebeu a bênção, não é isso? Não é isso que a Bíblia fala? Então o que deveria fazer? Abençoar a terra, multiplicando. Não apenas o crescimento da família, mas o viver diante de Deus, pois ele era um homem que foi reconhecido por Deus, como alguém que era justo, que andava na presença de Deus, não é isso? Bom, capítulo 9 ainda aqui, versículo de número 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se, e se pôs nu dentro da onde? Da sua tenda. Eu vou falar um aspecto aqui muito prático, e talvez vocês tenham relacionados a isso. Toda a maldição ficou aonde? Antes do dilúvio, correto? Não é isso? A arca veio com a família de Noé, eles foram abençoados e passaram pelo dilúvio. Então, toda a maldição ficou aonde? Lá atrás, não é isso? Mas aconteceu um fator no viver de Noé. O seu viver natural, o que ele tinha antes do dilúvio, ele trouxe para depois do dilúvio. Ele era um lavrador, plantou uma vinha. E o que aconteceu? Ele bebeu do vinho e ele embriagou. E ficou nu aonde? Na sua casa. Infelizmente, um dos seus filhos, depois vocês podem pegar o contexto aí, vai até o versículo de número 24, despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizeram o filho mais moço e amaldiçoou, né? Então, infelizmente, o filho mais moço viu Noé nu e expôs o pai. Estava dentro de casa. Às vezes, irmãos, vocês me veem aqui na reunião, mas e em casa? O Mateus, a Silda e a Paula que vêm, ultimamente. E como que é o meu viver? Porque a vida da igreja, a visão da vida da igreja começa na vida familiar. Primeiro em casa. Depois nós temos o viver social. E o resultado é aqui, nas reuniões. Já imagine se amanhã falar assim: eu reúno na igreja lá que o Éder reúne. Quem? Aquilo? Né? Pode acontecer, né? Então aqui, uma situação muito séria. Noé tinha sido abençoado por Deus, tinha sido resgatado por Deus, foi colocado na igreja, a arca tirou ele do mundo
do pecado, da condenação, onde aquelas pessoas estavam vivendo uma vida dissoluta. O homem era violento, a coisa era horrorosa. Praticamente é igual aos dias de hoje. Mas vamos falar daquela época. E Deus pegou e colocou ele na arca, que tipifica a igreja. Trouxe ele para dentro do viver da vida da igreja. Mas ele, por uma fraqueza, ele trouxe a maldição para dentro da sua casa. Na hora que o filho dele falou que ele estava daquele jeito, qual que deveria ser a posição do Noé? Eu já aconteceu isso comigo lá em casa, tá? Às vezes o menino fala alguma coisa comigo, que eu errei, aí eu pedi perdão para eles. Já tive que pedir perdão. Para Paula, para o Mateus, eu acho que para a Axa também. Não envergonhe de eu errei. Eu vou fazer o quê? Permanecer no erro? Não. Irmãos, todos nós estamos sendo aperfeiçoados. Todos nós. Estamos aqui ainda porque estamos sendo trabalhados. E precisamos da graça de Deus. Por isso Ele nos colocou na igreja. Mas nós não podemos permitir que de forma alguma o nosso viver, em alguma maneira, em alguma coisa, possa trazer maldição para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso viver. Por isso a gente tem que ter essa clareza de como é abrangente o viver da vida da igreja. Antes a religião explicava para a gente o seguinte: você era crente na reunião. Infelizmente, no passado tinha muito isso. A pessoa na reunião era uma coisa, lá fora era outra. É a história que a gente vai ver para frente do fermento, o que foi colocado. Não é culpa, a pessoa está... Não, é o fermento que foi introduzindo ao longo das eras e foi danificando a pureza do viver da vida da igreja. Então a gente precisa rogar ao Senhor, porque Hebreus, vamos lá, Hebreus, capítulo 12. Isso aqui é muito forte, né? Ajuda muito também. Mostra que nós precisamos ter um viver de santificação. E precisamos pedir ao Senhor para nos ajudar a manter esse viver constante na presença dEle, a fim de que aquilo que Ele preparou para nós, de fato, seja aplicado, seja praticado. A partir do versículo 14, olha só como que fala. Ó. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Olha como que a Bíblia é harmoniosa, a Bíblia é forte, ela é gostosa, ela é clara, ela é direta. Ela fala assim, ó, Éder, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, olha bem como que é forte, que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Se tiver uma raiz de amargura, às vezes eu tenho alguma coisa contra algum irmão, e aquela raiz está ali dentro, e aquilo vai contaminar aqueles que estiverem perto de mim. O Antigo Testamento tinha uma prática lá muito clara. Quando tivesse uma condição dessa, a pessoa tinha que ficar fora. Irmãos, nós temos que se tratar. Isso é pessoal. Isso não é coletivo, está vendo? Seguir aqui é direto. É uma palavra direta. Ela é pessoal. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Os irmãos conhecem a história de Esaú. Por um momento ali, uma necessidade básica dele, ele vendeu, ele entregou o direito que era dele. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa muito forte, espero que vocês me compreendam, não me excluam por causa disso. Se eu parar de reunir amanhã, pode ter certeza que Deus vai colocar outra pessoa aqui. Se você parar, Deus vai colocar também. O direito é seu. É um direito, não é uma obrigação. Não venda o seu direito. Não abandone o seu direito. Não permita que algo exterior venha te enganar, te usurpar e te tirar de uma esfera tão maravilhosa que é o viver da vida da igreja. E aí, pois sabeis também, versículo 17, que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado. Ele, está vendo? Já era tarde. Ah, não, eu não sei, tem pessoas, vocês acreditam que tem gente que até hoje pensa assim? Ah, não, Deus é perdoador.
Deus é misericordioso. Eu vou quebrar o pau na hora que chegar na hora, lá no segundo tempo, na prorrogação, eu peço perdão e arrependo e volto para casa. Aí, ó. Foi rejeitado, irmão. Não tem jeito não. Olha bem. Querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Versículo 22, ó. Mas tende chegado. Aonde que você chegou? Olha aonde que você chegou. Olha o Tim, aonde nós chegamos, olha. Mas tende chegado ao Monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, ao 23, a igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e o Espírito, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. E aí o versículo 25, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Voltamos, praticamente ao versículo lá de Lucas, que nós iniciamos a leitura, Então, na verdade, nós precisamos considerar que o Senhor está nos chamando para termos um viver condizente com aquilo que Ele vai te mostrar. Então é importante que você tenha comunhão face a face com Ele. Senão apenas você vai acompanhar. Mas o fato é importante que você tenha essa mesma percepção, essa mesma visão. E isso é um exercício. Irmãos, eu tenho 35 anos de crente. Amanhã, se eu acordar incrédulo, acabou. Incrédulo. E aí? Não é, Cristiano? A Bíblia fala o quê? Meu estado vai se tornar pior do que era antes. Está vendo? Então tudo depende da fonte que eu vou usar, o que eu vou alimentar, se eu vou alimentar a minha vida natural, se eu vou fazer como Noé infelizmente fez, voltar lá para antes do dilúvio, para a vida antiga, para as coisas antigas, as coisas velhas, sendo que a Bíblia fala que quando nós estamos em Cristo, as coisas velhas já passaram, tudo se faz novo. Então o Senhor quer mudar a nossa história, e isso ajuda-nos a ter um viver que não impeça com que essa visão se torne real. Romanos capítulo 13, aqui tem alguns princípios, isso aí, versículo 11, Romanos 13, versículo 11, veja, é uma palavra bem direta, bem pessoal, porque está falando para mim e para você, e digo a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de quê? De vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio. Vejam bem, mas está vendo que aqui é para quem tem a fé, porque se não crê, você precisa crer. Mas o tempo está correndo, Vai alta a noite, e vem chegando a aurora. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamos das armas da luz. Olha como que é diferente. Uma é obra, a outra é arma. Obra, infelizmente, temos a natureza pecaminosa, então vai acontecer. Se você não alimentar seu espírito, se você não revestir com a armadura de Deus, com as armas da luz, as obras vão vir, a pessoa natural vai vir. Mas se você revestir com as armas da luz, aí vem, ao viver, andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ô Nitinho, nada no grego é o quê? É nada.
Nada é nada. É nada. Não pode dar uma brecha. E a gente vai ver um pouquinho na frente aqui por quê. Ó Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Versículo 1. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Aqui tem um grupo aqui que não tinha, eles tinham conhecimento, mas não conseguiam ter a visão. E aí está aqui, ó. Aproximando-se os fariseus, os saduceus, tentando, pediram-lhes que mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. O povo ficava, né? Igual hoje, a turma fala assim, né? Olha para o céu laranjado, vai fazer frio. Tá. Hoje vai chover. O tempo virou de cabeça para baixo, mas tem uns aí que acerta. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Por quê, irmãos? Essa pergunta, né? Eles conseguiam ver tudo natural, tudo de fora. Essa revelação vem para dentro. O Senhor nos revela no Espírito. Uma geração, olha por que aí, ó, aqui explica por que eles não conseguiam ver os sinais, ó. Uma geração má e adúltera. Pede um sinal. E nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando, retirou-se. E já tinha mostrado para ele. Por quê? Olha, por que o de Jonas? Porque estava explícito ali. Uma pessoa que foi engolida por um peixe, ficou 3 dias na barriga dele, e ainda saiu vivo lá de dentro. E por que o peixe devolveu ele? Para pregar o evangelho. Era o compromisso que ele tinha que fazer antes do peixe. Mas teve que ficar 3 dias na barriga do peixe. Faça ideia a mandinga que saiu lá de dentro fedendo, porque peixe já fede lá de fora, lá de dentro. Imagine só, 3 dias lá dentro. Mas saiu, o peixe jogou ele para fora. Imagina, irmão, você tem que passar um negócio desse. Hein? 3 dias. Sangue de... Como é que eu tenho, hein? Como é que é o negócio, hein? Meu pai. Na verdade, irmãos, esses 3 dias, eles tipificam a morte do Senhor Jesus, né? Período que o Senhor Jesus ia passar ali no Hades por 3 dias, pregando o evangelho para todos o Antigo Testamento ali, aqueles que estavam no Hades, e ressuscitar, né? O 3º dia. Mas essa experiência é muito forte, irmãos. Isso aqui, que é um sinal maior do que esse. Você saber que de repente alguém, né? Engoliu um Éder assim é fácil, mas engolir um Evaldo, um peixe, engolir Evaldo, ficar 3 dias com ele, eu sou isso que eu sou. Evaldo é que é carne boa para peixe. Irmãos, nós precisamos rogar ao Senhor, né, para que o Senhor possa nos iluminar, e nós não temos que passar uma experiência absurda. O que nós vamos esperar acontecer? Para nós estarmos claros do que o Senhor está mostrando para nós. Quantos sinais estão aí claros para nós? As pessoas à nossa volta, as situações estão acontecendo, e por um outro lado, em contrapartida, do avanço do evangelho. Então nós precisamos, né, abrir o nosso coração, né? Aí esses aqui estavam tendo dificuldade, mas teve um aqui que não teve não. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Olha a diferença. É o Nicodemos, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Fariseu também, ó, da mesma turma. Um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Está vendo? Tinha um grupo lá de fariseus que não viam, mas o Nicodemos viu. Qual era a diferença? O Nicodemos conseguiu ali uma abertura no coração dele. Ele abriu uma brechinha ali, mas abriu. Mesmo que foi de noite, escondido. Ele foi meio que escondido. Deixa eu ler a Bíblia aqui, meio escondido aqui, para ninguém ver, e não dá nenhum problema. Mas aí ele conseguiu ver e perceber os sinais. Ou seja, quem era, na verdade, a pessoa do Senhor Jesus. Bom, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 20, fica fácil também a gente identificar as dificuldades ou aquilo que ainda nos impede de ter clareza
com respeito a esse arranjo, né? Essa revelação. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, ó. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aí eu pergunto para vocês, quem é louco? Deus ou essa geração má e adúltera? É só colocarmos nessa medida. Versículo 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Onde que ficou a diferença aqui? Para os que foram chamados. Então nós precisamos, de fato, né, nessa noite, diante dessa palavra, medir qual o nível do nosso coração, com respeito ao que Deus preparou, através da sua palavra, para a nossa vida, para o nosso viver, no que diz respeito ao viver da vida da igreja. Pois aqui também em 2 Coríntios, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 4, pertinho aí, ó. Versículo 3. Eu estou lendo bem na propriedade da Bíblia, tá, irmãos? Então, às vezes você vai falar assim, mas o evangelho é só nosso. Nosso é propriedade, né? A Bíblia te dá propriedade. Quando você se aproxima do evangelho, que são as coisas boas, são as boas novas, a própria pessoa do Senhor Jesus, ela te dá essa designação aqui, ó. Mas se o nosso, tá vendo? O evangelho não está falando, eu poderia falar assim, o evangelho dos céus. Não, ele está falando para mim, tá vendo? Como o Celso vai ler nosso, como vocês, todos vocês vão ler. Então, o evangelho é de quem? É meu, é seu. Está vendo? Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então veja bem, existe aqui um Deus minúsculo, aqui um Deus deste século, que ele fez o quê? Ele cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. A pessoa tem o direito de crer ou não. Eu não acredito, eu não creio, eu não acho que é assim. Já viram esse monte de coisa? Eu acho que não é assim não. Mas não acho que é assim. Mas por quê? Eu não concordo não. Mas por que não é assim? Pergunta para Deus, rapaz. Eu estou obedecendo a mesma coisa. Vai lá e pergunta para ele, por que não é assim? Você tem coragem? Pula na frente dele. Fala, Senhor, por que não é assim? Se não for assim, manda fogo do céu e me queima. Vai, pula lá e fala, quem sabe, dá alguma coisa certa. Irmãos, a palavra é muito clara para nós. E aí tem esse Deus desse século que está cegando homens sábios, pessoas com muito mais eloquência do que eu, muito mais aí, doutorado, mestrado, 6 sigma, black belt, faixa preta, karate kid, que tem tudo aí, tem tudo, tem as faixas todas, mas está cego, porque o Deus desse século cegou. Sabe por quê? Porque o homem, quando ele nasce, ele usa muito isso aqui, de fora para dentro. Ele só vê aqui, É difícil ele abrir o coração. Essa geração de hoje continua do mesmo jeito. E cada vez mais a Bíblia fala, por multiplicar a iniquidade. Essa condição está só multiplicando. Se naquela época lá de Noé, a geração lá já era daquele jeito, hoje é muito pior. A condição hoje está pior do que Sodoma e Gomorra. Os fatos e acontecimentos daquela época
de Sodoma e Gomorra hoje são escancarados. Estão aí, ó. E o Deus desse século cegou, né? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. E Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aleluia! E aí vem então o detalhe. O que nós estamos refletindo? Aí vem né? Porque o versículo 6 aqui fala aqui, ó, das trevas resplandece a luz. Então nós precisamos considerar o que nós estamos refletindo. As pessoas quando olham para nós, o que elas veem em nós? Gostoso, né? Quando a gente reconhece. Eu, essa semana passada, agora tive uma experiência gostosa, assim. A gente sempre tem alguma coisa, mas essa foi diferenciada, né? Eu fui orar com uma irmã. A irmã chegou um dia aqui, depois da reunião, e falou assim, irmão, eu estou precisando fazer uma visita, e o Senhor falou comigo que é com você. Eu falei, meu pai. Falei, tá, irmã, nós vamos. Aí marcamos, né, de ir. Só que na semana que a gente marcou, deu tanta coisa, acabou que não deu para ir. Aí marquei de ir com ela na segunda-feira. Irmãos, na hora de sair de casa, Mateus estava junto comigo. Quem disse que o carro pegou? E eu tentei de tudo com alavanca com esse, discípulo que tem abaixo ali, e seja que Deus quiser, vai pegar. Acendeu uma luzinha no painel, a injeção vai dar, que deu? Deu nada. Aí liguei para a irmã, e no mesmo tempo liguei para o cara para socorrer lá, né? Pô, não, era que gasolina. Gasolina eu leio, ponteiro, né, Tom? Vai. Né? O carro é meu, só, não é o outro, não. Eu leio lá quando tem gasolina, quando não tem, Tom. Vai. Não, é a bateria, só. Vai. Hein, Mateus? É a bateria, a gasolina. Aí, rapaz, liguei para falei que, ô irmã, infelizmente, né, porque o carro deu um BO aqui e tal. Aí foi, o camarada chegou rapidinho. Aí eu fui, o Mateus tinha que pegar a moto dele, levei lá, joguei lá, pegou a moto, voltei, troquei a bateria. Já liguei para a irmã, nós trocou a bateria. Irmã, dá para a gente ir lá ainda? Aí nós fomos, sabe? Conseguimos fazer visita. Aí oramos com e a irmã dela, né, já idosa e tal. E ela tinha falado que tem um pouquinho de dificuldade, questão de crente, aquele negócio todo. Eu falei, irmã, nós não tem problema não. Vamos chegar lá e vamos ver o que vai dar. Aí levei um óleo para ungir ela também, aí oramos. Menina, aí foi assim, aí depois no final, o que ela falou assim? Menino, eu gostei de você. Foi. Ainda bem que minha esposa não está aqui, porque dá problema, né? Minha esposa é ciumenta. Oh, Jesus. Irmãos, você vê assim, sabe o que tem gostoso? A simplicidade da pessoa falar não, tem assim, porque você foi ali e orou com ela. Orou junto com ela ali. E o que nós oramos, o que nós falamos, é o que nós temos aqui, ó, é o Evangelho. É o Evangelho. Oramos junto com ela sobre Jesus. Aí eu falei assim, não, eu gostei tanto daquele negócio. Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu libertador, Jesus é o meu Senhor. Gostou disso? Falei, eu também gosto disso, acredita? Eu entro quente nesse trem, eu fico doidão. Na hora que eu entro nesse trem, lá no hotel, Nariz? Lá no hotel, na hora que a gente pega as meninas lá, quarta-feira, tá lá. E o final é sempre assim. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu libertador. Né? Tem uma lá que na hora que termina, ela fala, glória! Já fica doida lá. A menina, se soltar ela põe fogo naquelas máquinas lá. Ela fica doida, menina. Irmãos, nós temos que viver isso como uma realidade para nós. É o que o Senhor tem dado para nós em todo o ambiente. Nós não temos mais de esconder, mas tem esse poder dentro de nós. E essa palavra, ela produz uma renovação na nossa vida. É Evangelho de Mateus, capítulo 11. Vamos lá, Evangelho de Mateus 11. Ó Senhor Jesus. Bom demais, viu? Evangelho de Mateus. Versículo 20. Passou Jesus então a increpar nas cidades, nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Aí ele falou assim, olha, ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas se teriam arrependido, com pano de saco de cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom, do que para vós outros.
Está vendo? Aconteceu muitas coisas na vida deles, mas eles não reagiam. Irmão, quantas coisas aconteceram na sua vida que você não reagiu? Ou que você não tem reagido? Ó, eu vou falar uma delas, tá? Por que você está vivo hoje? Você acha que é por causa do médico? Por causa da alimentação? Por causa da academia? Por causa de qualquer outra coisa aí que você tem aí? Misericórdia de Deus. Nós estávamos conversando outro dia, né? Mateus falou que tinha um menino que tinha caído da escada, né? Aí morreu, né? E estava preparando para uma festa e tal, né? Mas não aconteceu. O que foi que aconteceu, Mateus? Como é que tem? Embolia pulmonar. A pessoa estava lá organizando a festa. Tá eu aqui, ó. Aí embolou o pulmonar aqui, ó. Tum. Embolou um trem aqui dentro. O que é o pulmão, gente? É cheio de, né? Vocês que conhecem pulmão, é igual esponjinha de lavar vasilha. Cheio daqueles tenzinhos, aqueles raminhos assim, para lá e para cá. O que custa um trem daquele? Tum, pipocou. Ó, pum, caiu. Ó, a menina caiu. Achou que ela tinha caído da escada, tinha morrido porque caiu da escada. Irmãos, misericórdia do Senhor é a causa de não termos sido consumidos. Nós temos que ir diante do Senhor todo dia. Senhor, olha, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui para te servir. Eu preciso da sua direção. O que eu vou fazer nesse dia? Como que eu vou conduzir o meu coração? Olha, tem milhares de estratégias para arrastar você. E aqui, essas pessoas que não reconheceram isso, ó. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivesse operado milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Irmãos, tem irmão que não está reunindo, não sei por quê. Aí está achando que é aqui que está o Covid? Até hoje? Não é possível. E não reúne? Aí a misericórdia do Senhor está aí. Já pensou? De uma hora para outra você ficou sabendo, ó, irmão, acabou. Aonde que estava? Está aqui, ó. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Bom, nosso tempo ali, nós vamos pular aqui agora para Mateus 13:33, sobre o que nos impede, irmãos, de ganhar essa visão. O que nos impede de ter essa realidade como filhos de Deus? Antigamente falar que era crente dava até medo. Eu já contei para vocês. Numa época na usina lá, que se a gente tirasse Bíblia, o pessoal usava Playboy lá, tinha aquelas revistas antigas de Playboy, aqueles negócios de pornografia, que tem, eles usavam isso lá na usina. Mas abriam uma Bíblia para você ver. Eles queriam bater na gente. Ah, menino. Mas você já viu, sempre tem um crente, hein, Celso? Não é mexer com nós? Tem jeito, né? E deu uma sapecada. E não é gente da área. Eu vou usar o termo grosseiro que eles usavam lá. Não é peão, não. Chefia mesmo. Turma dos chefes. Não podia Bíblia, não. Aqui não tem esse negócio de crente, não. A gente tinha um probleminha também, que tinha uns crentes que eram nós cegos, né, Toninho? Não é você, não. Não é Toninho, não, tá, irmãos? Não é Toninho, vocês acham que é Toninho, né, não? Tinha, né, Toninho? A gente não tinha uns lá? Tinha uns crentes que arrebentavam a gente, irmão. A gente doido para trabalhar, os crentes dando nós cego, dava mau testemunho. Aí acabava com a gente lá. Falava de crente, é mau, nós cego, é ruim pagador. Ainda tem esse trem até hoje. Mas é esses trem, irmãos. É sério. Aí, mas a soberania de Deus nos guardou. E aí, infelizmente, hoje, a esfera que nós vivemos tem isso aqui, ó. 13:33, né? É isso aí. 13:33. Disse-lhes, Senhor Jesus, tá? Outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Olha só como que foi a estratégia. O negócio não é descarado, é escondido. É escondido. 1 Coríntios capítulo 5. Vejam bem, 1 Coríntios. Isso aqui é para nós ganharmos luz, né? Sobre essa questão do fermento. 1 Coríntios capítulo 5, versículo
Versículo 6 ao 8, ó. Não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho, né? Estava ali todo exuberante. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? É um pouco, tá, irmãos? Ah, não tem nada a ver. O fermento ordinário, esse nada a ver. Não sei como é que eles não estão vendendo até hoje no supermercado. Porque tudo não tem nada a ver. Tá aí, ó. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Lançai fora o velho fermento. Então tem um velho, ó. Para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Aí continua. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Olha como que você vai eliminar o fermento, ó. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, ao novo, ó, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Isso aí elimina. Nós temos que levar para a cruz, né? Eliminar de dentro de nós tudo isso, ó. O Senhor foi lá, ele foi imolado, ele foi crucificado, ele deu-se completamente para eliminar toda essa mistura de nós. Então nós temos que tomar essa mesma posição, eliminar e servir, buscar a comunhão com o Senhor com sinceridade e de verdade também, né? Que é mesmo que a realidade. Mateus 16, vamos mexer aqui com essa turma aqui agora. Mateus 16, são 3 tipos de fermento que são descritos na Bíblia. E aqui em Mateus 16, vamos lá, essa turma de herodiano aí não é fácil, não. Vamos lá, 16, estou indo. Versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar o pão. Aí Jesus lhes diz: vede, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Versículo 7. Aos meninos, olha, eles porém discorriam entre si. Ninguém teve coragem de perguntar para o Senhor. Aí foi um no outro lá. Estavam tudo vendido, né? E discorriam entre si dizendo: é porventura porque não trouxemos pão? Olha só. Percebendo Jesus, diz: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas do que? Dos fariseus e dos... Então aqui tem 2 grupos aqui. Os fariseus, eu vou só resumir por causa da questão do tempo, está relacionado àqueles que são da lei, da regra. Eles gostam de pôr leis, impor regras, mas eles mesmos não praticam. Está em Mateus 23, a gente vê isso lá. Mateus 23, eles são assim, né? E o que tem neles é a hipocrisia, né? Porque é uma coisa falsa, né? Você não vê a realidade. Ele fala, mas não vive. Igual, vou voltar a falar isso de novo. Qual os ouvidos está mais perto da minha boca? O meu. Então, bobo sou eu, se falar só para lá. Eu tenho que pegar. E todos nós, quando viemos aqui, todos os irmãos que vêm aqui, eles dão testemunho disso, que eles desfrutam para eles. Porque, irmãos, eu vou perder isso? Eu vou perder essa chance? Eu vou perder essa graça? Lembra lá de Hebreus? Eu vou desperdiçar essa graça? Não, eu quero absorvê-la. Então aqui esse grupo de fariseus está relacionado a isso. Os saduceus, eu vou só pegar aqui alguns versículos para vocês terem... o grupo de fariseus, ó, Lucas 12, 1. Vamos lá, rapidinho, né? Lucas 12, 1. Eu peguei de fariseu para frente. Lá no alimento diário, está falando dos herodianos primeiro. Mas aí eu coloquei aqui nessa ordem aqui, Lucas 12, 1. É essa turma aqui, ó. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem,
Passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a... Pronto, né? Fala, mas não faz. Manda para os outros, mas ele não pratica. O outro está relacionado aqui, os saduceus, é Mateus 22. Mateus 22. Essa turma aqui, ela gosta da mistura, tá? O negócio deles é misturar as coisas. Como não exercitavam o espírito, eles tentavam conciliar as coisas do mundanismo com as coisas de Deus. Tentando fazer julgada, né? Igual hoje, eu não sei se vocês já viram por aí, mas todo mundo hoje fala de Jesus. Você encontra com um bebum, eu sou assim com Jesus. Você encontra com outro, eu também sou de Jesus. Faz se não fosse. Ele tem mais álcool nele do que o 70, o álcool 70 que usa para o Covid. Como é que isso, se ele não fosse de Jesus? Mas vocês já viram como é que ficou banal as pessoas falarem de Jesus hoje? E tem uma coisa louca por aí, que eu não vou citar muito, para não escandalizar vocês. Mas tem muita coisa solta aí. Como falar que a igreja disso, daquilo outro. É uma mistura, né? Essa turma aqui, ó. O que eles fizeram com o Senhor Jesus? Ó, Mateus 22, versículo 23, fala assim, ó. Naqueles dias, aproximaram-se deles alguns saduceus, que diziam... Olha bem, com quem que estavam questionando? E lhe perguntaram, mestre, olha a falsidade. Moisés diz, ó, se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Aí começa a confusão, ó. Ora, haviam entre nós, certo, irmão? Contando historinha. A cabeça desse povo tem base um negócio desse? Contando historinha, ó. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher, seu irmão. O mesmo sucedeu ao segundo, o terceiro, tal. Aí vai lá. Aí no 28, portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela, a esposa? Brincadeira, né? Para não crer, para indagar, para questionar. Mas e como é que vai ser? Fica estranho lá depois. Aqui é montoeira de marido, e quem vai ser a esposa de quem? Quem é quem? Aí o Senhor Jesus, né? Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Vai ser transfigurado, irmão, é outra história, a conversa é outra. Mas está vendo como que eles eram pobres, ficavam mesclados nas coisas terrenas? Essa era a condição aqui dos saduceus. E tinha um outro grupo, que é os herodianos, né? Mateus 14. Isso aqui é sério demais, irmão. Nossa, aqui. Mateus 14. Herodes aqui, a turma é mais complicada ainda. Porque eram seguidores de Herodes. Herodes era o político, né? 14. O versículo 1. Porque aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. Vocês viram aqui por quê, né? Ela era mulher de quem? Do irmão dele. Mas ele separou da esposa dele para pegar a mulher do irmão dele. Entenderam a bagunça que fez, né? E João pegou e cortou reto. Passou prumo. Eu, se fosse João, não ia mexer com esse trem não, mas ele mexeu, né? Mas, tá aí, ó. E querendo matá-lo, temia o povo. Por quê? Porque o tinham como profeta. Só que aí, o que acontece aqui? No contexto, depois vocês, né, levam aqui, né? Ele tinha até um certo temor com respeito a João Batista, e ouvia João Batista. A palavra era boa, mas era aquele crente, não é crente, né? Como é que é o negócio? Ele ouvia de manhã a palavra de Deus, e durante o dia ele ouvia outras coisas. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente ouve a palavra, igual hoje, vocês estão ouvindo essa palavra, eu sei que vai ficar muita coisa na cabeça. Mas será? Onde que falou? Qual versículo que é? Se vocês quiserem, eu até dou a sinopse para vocês depois, para vocês ficarem procurando os versículos, não tem problema não, passa até no WhatsApp, né? Para ruminar. Agora, o importante é isso mesmo, é você procurar conhecer a palavra.
E não ficar na dúvida, porque a dúvida gera pecado. E o pecado vai te enfraquecer. Então, só que ele não fazia isso. Ele ouvia a palavra e daí a pouco ele ia buscar outras coisas. Hoje, irmãos, olha, eu vou ser sincero com vocês. O Instituto Vida para Todos tem uma relação de mensagens que é uma coisa maravilhosa. É uma palavra clara, é uma palavra forte, é uma palavra sóbria e de propriedade e revelação divina. É de fato um falar profético. Mas tem muitas outras coisas aí. Muitas outras falas. Toda vez que eu às vezes viajo, encontro com algumas pessoas, sempre me questionam sobre isso. Algumas práticas que tem por aí. Outro dia surgiu uma absurda aí, tá? O sopro santo. Você viu essa, Nitinho? Ô, irmãos, não existe, não tem desse não. Um casal de pastores soprando um balão, amarra o balão, vende por R$500. Você pode pagar dividida ainda, hein? Pix, isso é estranho. Irmãos, olha bem. Aí chega lá na sua casa, você abre o balão na casa, estoura o balão. O ar vai lá, santificou a casa. Como é que a gente explica isso para as pessoas incrédulas? A pessoa acreditar no trem desse. Lógico, obviamente, irmãos, tudo isso é uma mistura. Tudo isso é essa mistura que está aí. Com o fim de quê? De denegrir o Evangelho. De empobrecer o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então tudo isso que acontece. Agora, como que está a minha relação com respeito a essa visão, a essa clareza, no que diz respeito à igreja, ao viver da vida da igreja, a aplicação da palavra de Deus na minha vida? Eu pergunto para mim, eu não sei se vocês perguntam para vocês, mas eu pergunto para mim, Éder, por que você precisa da reunião? Porque é a minha necessidade crucial. Se eu ficar na minha casa, tem mensagem, tem Bíblia, tem livro, chega pedido automático, chega tudo lá em casa. Mas a Bíblia ainda me mostra, não é real. Não é real. Você precisa viver a vida da igreja. E a vida da igreja tem as reuniões da igreja, que são preciosas para você ser aperfeiçoado, para você ser edificado. E aí, Evangelho aliás, Romanos, né? Romanos capítulo 10, olha. Ah, Jesus, estou estourando tudo aqui. Romanos 10. Como nós vamos escapar dessas misturas, né? Essas coisas que estão aí, ó. Romanos 10. Nossa Senhor Jesus. Versículo 17. Nós conhecemos, né? Não falamos isso tanto, né? Então assim vem a fé. Como que a fé vem? Pela palavra, pela pregação. E a pregação vem como? Pela palavra de Cristo. Então o fato é, a fé vem pela palavra. E a palavra vem pelo falar de Cristo. Quando você toca na palavra, você precisa ver quem está te falando. Quem é que está direcionando isso para você? Tem coisa, irmão, que é só a minha experiência, a minha intimidade com o Senhor que vai me iluminar. Às vezes tem situação na casa da gente que a gente tem que orar e falar, Senhor, faz alguma coisa. Porque não é o nosso falar que vai resolver apenas, mas é o poder do Evangelho, o poder da palavra. O Evangelho na nossa casa, ele opera milagre na nossa casa. Ele expulsa essas misturas de lá, que entram por todos os meios que a gente possa imaginar. Hoje a tecnologia está aí, né? Traz coisas positivas, coisas negativas, né? Mas a gente precisa rogar ao Senhor para nos ajudar. E 1 Coríntios capítulo 2, nossa Senhor Jesus. 1 Coríntios 2, versículo 13. Diz
Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais. Está vendo por que tem que invocar o nome do Senhor Jesus? Senão você não exercita o Espírito. Aí vai ficar igual Herodes. Ouve na mente, sabe, tem até um certo temor, um certo receio, mas depois vai viver outra coisa. E ele, por causa de uma negociação que ele fez com a filha da Herodias, ele mandou decapitar João Batista, de quem ele ouvia a palavra. E tinha até um certo reconhecimento de quem era João. Mas ele era um político. Ele estava ali para fazer um acordo político. Ele julgava dessa forma. A nossa vida com o Senhor, ela tem que ficar fora disso. Da hipocrisia, da mistura, da política, ou seja, da boa, né, do arranjo ali, se for do meu jeito eu vou, se não for do meu jeito. Nós precisamos de clamar ao Senhor para que o Senhor possa nos ajudar nisso, né? Marcos, para finalizarmos, capítulo 8, Evangelho de Marcos. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Marcos 8, versículo 22. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Aí ele respondeu, né? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens como árvores, né? E vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo se distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Olha aqui, é uma passagem simples, mas olha a riqueza que está dentro disso aqui. Primeiro teve um grupo que levou esse cego ali, trouxeram, e colocou ele lá na presença de Jesus. E esse grupo estava na reunião de quarta-feira. Quem estava na reunião de quarta-feira? Esse grupo estava lá, rogando-lhe por esse cego. A reunião de quarta-feira é a reunião da igreja, não é a reunião de um grupo ou de outro, é a reunião da igreja. Eu vou falar a experiência pessoal. Se eu tiver com um problema, e eu tiver em condição de vir, e eu não vier e mandar apenas um WhatsApp, irmãos, eu tenho certeza que Deus não vai me ouvir, não. Tenho certeza. Estou falando de mim. Porque a reunião é da igreja. Segura-se em nome de Jesus. Cai a fogo do céu. É Fernandinho, rapaz. Sangue, que é isso, rapaz? Irmãos, nós temos que estar claro, irmãos. Eu não posso ser, eu não vou falar aqui, eu não vou ser da turma de Herodes aqui e usar de política, não. Sinto muito, mas é a realidade. Se eu tenho direito, eu estou aqui, igual quarta-feira, fui em Belo Horizonte, e fui de última hora. Ainda fui para Belo Horizonte, falei com os irmãos, olha, eu estou indo, mas sempre eles dão bicicleta em mim lá. Eu chego lá, o dono da empresa chega, deixa eu no cativeiro e vem embora no meu lugar. Aí se eu não vier, eu vou estar, mas eu já tinha programado as orações, aí pode ser que tenha que mudar alguma coisa. Mas graças ao Senhor, o dono da empresa não foi, não deu bicicleta em mim, não fiquei no cativeiro e vim para a reunião de oração. Estava cansado? Estava cansado, irmão. Estava cansado. Mas esse é o meu lugar, irmãos. É o meu lugar. Quem falou isso? Meu Senhor Jesus. Ele fala assim, ó, não é Cilda que põe eu para correr não, tá, irmãos? Ela põe eu para correr num monte de coisa. Mas nisso aí não foi, não. Não tomei beliscão, não fez cara feia para mim, teve nada disso, não. Mas o Senhor pegou e falou assim, vai para a reunião. E aí, ó, Jesus tomando pela mão. Irmão, quando você está na reunião, o Senhor está te tomando pela mão. Ele está te tomando pela mão. Por isso que é difícil vir para a reunião. Qualquer outra coisa não é difícil. Tem uns negócios que eles estão pondo um vídeo aí, né? A pessoa fala assim, difícil. É falta de tempo. Não é falta de tempo, é falta de interesse.
Tem um vídeo que eles julgaram aí, tá, vira e mexe, um põe na internet aí. Ah, tá faltando tempo, falta tempo, falta tempo. É falta de interesse. Porque por interesse você arruma tempo. O relógio de 24 vira 26. Vira hora extra. E aí vai. Bom, Jesus tomando pela mão, levou-o para fora. Aí é que está o negócio. Você tem que sair de fora de algum lugar. Você tem que sair de fora dessa mistura. Sair de fora dessa aldeia, onde tem muito saduceu, muito herodiano, muito fariseu. Sai dela, irmão. Só que aqui, ó, a aldeia não está lá, não é aqui, é? Lembram? Lembra o que Hebreus fala do seu coração e do meu? Perverso. Coração de incredulidade, que me afasta do Deus vivo e verdadeiro. Bom, aí aplicando saliva nos olhos, imagine. O Senhor no meio daquele povo lá, aplicando saliva no olho do Senhor, cuspindo no olho do outro, ai que porco, que nojento. E um monte de opinião que aparece aí, irmãos. Os discípulos não deixavam nem os meninos chegarem em Jesus. Imagina essa hora aqui. Ué. Ia ter esse tem todo aí, ó. Essa turma de tumulto. Mas o Senhor teve uma questão pessoal. Irmão, você tem que ter a sua experiência pessoal. Você tem que tocar no Senhor de forma única. Não fique esperando, olhando a multidão, não. Antigamente você lavava o crente, olha lá, vai lá, ó, é bobo. Falei, bobo é você que vai para o inferno. Demônio. Igual outro dia lá no Expolivo, Sãozinha quase morreu de tanto rir. Chamei um menino de filho lá, excomungado, achou ruim comigo. Falei, demônio, vai para o inferno então. Sãozinha soltou, mas Sãozinha soltou uma gargalhada. Aqui tem perturbado que estava lá enchendo a paciência da gente lá, ó. Eu falei, toda hora nós tratando ele educado. Aí teve uma hora que falou, meu filho, não tem não. Eu não sou seu filho, não. Eu falei, então vai pro inferno, amor. Na hora, se não é, vai. E eu tenho medo agora desse tempo. É esse negócio aí. Você não tem nada. Espírito de perturbação. E aí, irmãos, o cego voltou a ver. Mas veja bem, só que ele voltou a ver meio assim, ó. Os homens eram igual uma árvore. Aí o que ele, aí ele pegou e o Senhor perguntou para ele, mas e aí, não estou vendo bem, não estou vendo nitidamente. Aí ele teve que voltar, teve outra experiência com o Senhor aqui, ó. Estou recobrando a vista, respondeu, vejo os homens, porque como as árvores, os vejo andando. Então, novamente, irmãos, não esqueçam disso. O Senhor quer sempre ter uma comunhão nova conosco. Por isso que Hebreus fala que Ele abriu para nós um novo e vivo caminho. Quem é velho somos nós. E quanto mais tempo corre isso, eu vejo, outra coisa que eu vou ajudar os irmãos essa noite. Vira e mexe, eu vendo falar, estou ficando velho, tá velho. Que isso, irmão? Não olha para a carcaça, não. Que coisa, né, rapaz? Uma hora a moda é cabelo branco, outra hora a moda é o cabelo preto, uma hora moda não sei o que lá. Que nós não vivemos para essas coisas. Nós não somos deste mundo. Mesmo que o exterior, mesmo que a carcaça está indo, mas o interior se renova. Nós temos que exercitar a nossa fé com realidade. Irmãos, o Senhor está nos dando isso de graça, para nós aplicarmos a nossa vida. Não podemos viver de forma pobre, miserável, medíocre. Graças a Deus nós temos um Deus que é fogo consumidor. Ele quer queimar as impurezas em nós, queimar as impurezas no nosso coração. Se é pedra, se é espinho, se é terra dura, Ele quer queimar tudo. E quer nos dar uma boa terra, para que a palavra entra e produza fruto em nós, e em nosso viver. Ó Senhor Jesus. Irmão, Jesus é o Senhor. O tempo estourou aqui, ó. Opa. Comunhão em pequenos grupos.